Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre as minhas melhores leituras de 2021. Primeira coisa, eu sei que a minha voz tá estranha, eu tô gripada, então me desculpem por isso, tá? E segundo, talvez vocês escutem um barulhinho meio de fundo, sabe? Mas é porque tá chovendo. E assim, não tem outro dia pra gravar, porque o Rio de Janeiro tá com o clima todo doido, tá? Toda hora chove, fica nublado, que não sei o que, então assim, é o que temos. E sobre a lista em si dos melhores livros do ano, quero lembrar que não são livros lançados em 2021, são livros que eu li em 2021, tá bom? E eu tentei montar aqui uma ordem de preferência, né, do 10º até o primeiro colocado, mas assim, não levem essa lista assim tão ao pé da letra, do tipo, não, esse aqui tá em 5º lugar e esse tá em 3º, porque são todos livros que eu amei muito, foram todas leituras muito maravilhosas, e alguns são de gêneros diferentes, isso dificulta muito na hora de classificar. Então assim, se você me perguntar amanhã ou outro dia, talvez eu responda uma ordem diferente, sabe? Porque são todas histórias que eu amei muito. Mas antes de eu mostrar os livros, por favor, já deixa um like, se inscreva no canal se você não for inscrito, envie esse vídeo pros seus amigos, tá? Vamos compartilhar a leitura boa. É isso, tá? E lembrando que se você se interessar por algum dos livros que eu estiver citando, vai ter link de compra aqui embaixo no box de descrição, né? E você comprando por esse link, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. E também, né, o que tiver resenha, o que tiver vídeo e tudo mais, eu também vou estar deixando o vídeo aqui no box de descrição para vocês assistirem e conhecerem a história com mais detalhes, sem spoiler. Se tem uma coisa que eu falo pra vocês é que livros de conto normalmente acontece da gente gostar mais de um conto, não gostar de outro. Nunca é do jeito que a gente quer, sabe? A gente sempre tem nossas preferências. Mas uma situação rara onde eu gostei de todos os contos do livro foi A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e outros contos, por isso que ele tá aqui em 10º colocado. Primeiro, eu adorei a escrita do autor e ela tem um tom sombrio, mas não é um sombrio que chega a dar medo. Ele traz diversas críticas sociais, como por exemplo, a hipocrisia religiosa, que existem pessoas que realmente só realizam as coisas pensando em benefício próprio e que muitas vezes elas podem estar numa classe social nem tão elevada assim, mas ainda assim menosprezam quem está abaixo deles. Ele vai estar falando basicamente sobre a ganância humana em si, nos mostra também que não devemos fugir das nossas responsabilidades e como pessoas de classes sociais diferentes enxergam o mesmo problema. Não vou falar mais do que isso porque já tem um vlog no canal onde eu comento sobre os 4 contos presentes nesse livro. Podem assistir tranquilos, tá? Sem spoiler. Mas lá eu comentei um pouquinho mais detalhado de cada um e vocês vão ver o quanto que eu gostei dessa história. Mas assim, gente, eu super recomendo. Inclusive, esse aqui se tornou o meu livro favorito da Wish, tá? E falando em Wish, eu esqueci de te dizer. Aqui embaixo, no box de descrição, tem um link de cupom de 5% de desconto. Então, se vocês forem comprar alguma coisa no site deles, usem esse link que vocês vão pagar mais barato. Aí todo ano tem que ter um King na lista, né? Aí esse ano nós temos Mr. Mercedes. Eu ganhei esse livro do Alisson e assim, gente, o quanto que eu amei essa história. Primeiro que a gente tem um dos prólogos mais impactantes que eu li na minha vida, porque a gente sabe o que vai acontecer e os personagens não. Então isso dá uma aflição enorme enquanto você tá lendo, sabe? O King te fisga desde o prólogo e nós vamos estar acompanhando a história de um cara que ele pegou um carro, né, um Mercedes, e saiu atropelando um monte de gente numa fila de emprego. E também vamos ter um policial que se aposentou, e esse foi um dos casos que ele não conseguiu resolver, até que esse cara, o Mr. Mercedes, manda uma carta pra ele, e aí ele pega uma motivação de tipo assim, não, agora eu vou prender esse cara, não tô aposentado, mas não importa, eu vou atrás dele. Então assim, é isso que rola. E a gente vai acompanhando toda a investigação. Tem algumas cenas também que são a gente acompanhando o assassino. Então isso faz a gente pegar muita raiva do cara. Então a gente fica torcendo pro Bill conseguir capturar ele, sabe? Mandar ele pra prisão. Então assim, eu amei essa história. Foi assim, literalmente um dos melhores romances policiais que eu já li na minha vida. E inclusive eu tô doida pra terminar logo essa trilogia nesse ano de 2022, porque eu achei simplesmente incrível. E o King também consegue fazer a gente se prender, né, a todos os personagens. Tanto ao Bill, né, que é o protagonista aqui da história, quanto aos personagens secundários que estão trabalhando com ele. Então, assim, se você gosta de investigação policial, cara, vai nisso aqui que é certo que você vai gostar. E aproveita e deixa aqui nos comentários se vocês preferem que
eu faço uma resenha desse livro ou que eu leia os 3 livros e eu faço um vídeo falando da trilogia como um todo, sem spoiler. Comenta isso aqui porque eu realmente estou na dúvida do que eu vou fazer ainda de conteúdo relacionado a isso aqui. Em 8º lugar temos Gótico Mexicano. E assim, gente, esse aqui é um livro que ele tá na lista, mas é por um gosto muito específico. Aqui nós vamos ter a Noemi, e ela é uma jovem, né, assim, independente, né, que ela gosta de aproveitar a vida, e ela mora na Cidade do México. Só que um dia o pai dela recebe uma carta da prima dela, que meio que é como se ela estivesse pedindo ajuda, e ninguém sabe o que está acontecendo com essa prima dela, e o pessoal acha meio estranho porque eles não conhecem tão bem a família do marido dela com quem ela vive. Então o pai da Noemi vira e fala assim, não, olha, tu vai arrumar tua mala e vai lá ver o que tá rolando com a tua prima, porque se estiver dando algum problema a gente tem que tirar ela de lá, né? Vamos ver o que tá acontecendo, que eu não confio muito nessa família dela. Enfim, Noemi vai, e é aí que eu digo que não é pra todo mundo. Por quê? Tem diversos clichês de histórias de terror como um todo, sabe? A casa é esquisita, as pessoas são esquisitas. Era pra Noemi ter pego a prima dela e ter arrancado a prima dela de lá no primeiro dia, sabe? Porque assim, tu olha e tu fica assim, tem algo muito errado aqui. Só que o plot da história é aquela coisa que ou você vai achar muito surreal ou tu vai comprar a ideia da autora. Eu comprei a ideia, tá? Porque tinham coisas durante o livro que eu tava tipo assim, ok, isso aqui tá meio estranho, mas lá no final, dentro desse plot que ela criou, né, dessa coisa até um pouco fantasiosa, fez sentido. Enfim, quero ver se eu faço ainda uma resenha desse livro pra vocês. Gostei muito de conhecer essa autora no ano de 2021. Eu não sei se ela tem mais livros publicados no Brasil, vou dar uma pesquisada ainda, mas foi uma história que eu me vi muito entretida lendo, então assim, com certeza eu recomendo. Aí, uma das melhores coisas que podem acontecer na vida de um leitor é ele pegar um livro que ele não tá esperando nada e o livro ser incrível. E isso acabou acontecendo quando eu li A Quinta Estação. E, gente, olha, eu fiquei apaixonada pela escrita dessa mulher. Basicamente, aqui nós vamos ter um mundo, né, que tem as estações normais, né? Só que tem o que eles chamam de a quinta estação, que é um desastre natural que acontece e eles não sabem o quanto de tempo vai durar essa estação em si. Aí, nós vamos estar num tempo onde vai estar começando uma quinta estação e nós vamos estar acompanhando a protagonista. E assim que ela chega em casa, ela acaba encontrando o filho dela morto e a outra filha dela desapareceu. Então, assim, a autora já começa jogando a bomba na sua cara e você que lute pra ler tudo e descobrir. Esse livro realmente ele é bem introdutório a respeito de construção de personagem e construção de um mundo. Afinal de contas, é o primeiro de uma trilogia. Mas, gente, vale muito a pena, sabe? Não tem uma cena nesse livro que você diga, ah, essa cena aqui é desnecessária. Não tem, sabe? Ele é simplesmente perfeito. Tudo pra ser montado nesse livro foi extremamente calculado. A escrita da autora é muito gostosa. Esse foi um livro que eu realmente não me apressei pra ler, sabe? E cada coisa nova que ela me mostrava a respeito desse mundo, eu ficava muito, assim, interessada em ler, em conhecer mais. Inclusive, quero muito terminar essa série. E eu vejo essa história meio que como uma mistura de fantasia com ficção científica. Eu achei que tem um quezinho de fantasia aqui sim. E assim, gente, eu adorei isso. Eu adorei demais. Quero terminar essa série e fazer um vídeo especial pra vocês falando da trilogia como um todo. Sem spoilers, é claro, né? Mas assim, eu recomendo muito pra quem gosta de ficção científica, né? E outra coisa, né? Ele pega a questão do afrofuturismo. Então, assim, representatividade tá aí. Esse é um livro premiado, inclusive aqui atrás vem falando, né, que a autora, a primeira pessoa negra a receber o prêmio Hugo. Então, assim, a escrita dela é maravilhosa, ela me conquistou de um jeito que eu quero ler tudo que essa mulher escrever. Inclusive, eu já tava de olho aí, porque eu já vi 2 outros livros lançando aí no Brasil que são dela, só que eu vou terminar primeiro de ler essa série. Mas assim, é magnífico, vale super a pena. Aí vamos agora para O Circo da Noite, que eu fiquei completamente encantada por esse livro. E é basicamente isso, né? Aqui a gente vai ter um circo que ele aparece de tempos em tempos em algumas localidades e as pessoas que vão visitar esse circo ficam completamente deslumbradas por ele. Mas por trás disso existe um duelo entre a Célia e o Marcos, que são treinados desde a infância, né, para uma espécie de duelo mágico onde só um deles vai sobreviver. A primeira coisa que você tem que saber sobre esse livro é que ele é um realismo mágico. E assim, realismo mágico é meio complicado de conseguir indicar para as pessoas, porque não é todo mundo que gosta. Então, se você for ler esse livro aqui, não fique procurando explicação para cada coisinha mágica que aparece.
É magia, simplesmente vai existir. O que importa realmente dentro dessa história é a experiência, a construção do local, dos personagens, as descrições das tendas mágicas que esses mágicos vão criando dentro da história. É muito bonito de ler, eu me sentia como se eu estivesse lá. E o único problema desse livro pra mim é que ele acaba e eu não consegui visitar todas as tendas do circo, né? Porque a gente sabe que existem várias, a autora mostra algumas delas dentro da história, só que assim, você vira e fala assim, tem mais? Eu queria mais. E tem uns trechos, né, que às vezes antes de começar uns capítulos, ela é como se ela estivesse conversando com o leitor. E ela fala com a gente como se estivesse apresentando literalmente o circo pra gente. Então isso fez eu ficar ainda mais imersa dentro da história. E é uma coisa que eu não sabia pra onde a história ia me levar. Eu só dei a minha mãozinha pra autora e eu disse, amada, me leva. E é isso, eu fui feliz assim. Inclusive, tô muito feliz que a Morro Branco vai relançar esse livro aqui, porque esse livro é incrível e eu sei que muita gente não consegue comprar ele hoje em dia porque ele tá esgotado. Aí, em quinto lugar, nós temos As Crônicas das Sombras. E isso aqui é uma mistura de ficção histórica com fantasia sobrenatural, onde nós vamos ter a Makepeace, que ela é uma menininha que está vivendo durante o período da Guerra Civil Inglesa. E aqui nesse universo, né, quando uma criatura morre, ela acaba buscando um outro corpo para habitar. Então a Makepeace meio que foi treinada pela mãe dela para não deixar que isso acontecesse. Só que tem um dia, né, que ela tá mais fragilizada que acaba acontecendo. Não vou falar muito sobre esse livro porque eu fiz uma resenha bem completa dele aqui no canal, vou deixar nos cards pra vocês. Mas eu simplesmente adorei essa história. A Makepeace, né, a gente acompanha ela desde a infância até mais ou menos ali na adolescência, tipo uns 17 anos mais ou menos. E assim, eu amei porque ela é uma criança muito esperta. Eu fiquei encantada com isso, porque eu não sei vocês, mas tem alguns autores que às vezes criam os personagens criança, né? Que as crianças são muito boba. Aí eu olho assim e fico assim, cara, a criança não é assim, sabe? Não é porque é criança que vai ser idiota. E isso aqui não acontece. A Makepeace é maravilhosa. E ela é uma criança que te conquista muito rápido, sabe? Desde o primeiro momento eu tava torcendo pra ela conseguir sair da situação em que ela se encontrava. Também gostei muito de ver o período histórico, né? O como que a autora retratou isso aqui, o como que essa questão sobrenatural da história influencia dentro da Guerra Civil. Infelizmente, ele não foi um livro tão hypado, né? Mas assim, pra quem gosta de ficção histórica e fantasia sobrenatural, ele é um prato cheio, tá? Ele não é um livro tão grande assim, mas acontece muita coisa e você fica cada vez mais entretido pra conhecer, né, essa parte sobrenatural. E assim, eu amei demais esse livro. Gente, por favor, assistam a resenha, tá? Eu sei que não foi hypado, mas por favor, vejam a resenha, deem uma chance pra esse livro, porque ele vale a pena. Aí, em quarto e em terceiro lugar, eu vou colocar em quarto Crooked Kindle e em terceiro Six of Crows. Porque assim, gente, eu não consigo enxergar essa duologia separada, sabe? Crooked Kindle não seria tão bom sem Six of Crows. E aqui nós vamos ter o Casbracker, que ele é contratado para realizar um roubo improvável, e ele junta uma equipe para fazer essa missão. Só que assim, Six of Crows tem a construção de personagens impecável, sério, de verdade. Nesse aqui continua tendo construção de personagem por causa de alguns outros que não foram tão trabalhados nesse aqui. E ele tem o melhor epílogo que eu já li na minha vida, sabe? E eu tinha que colocar os dois nessa lista porque eu consegui me conectar muito com esses personagens, sabe? Eu sentia todas as dores deles. Eu me conectei de uma forma que eu nem sei explicar direito. E foi um livro que eu me apaixonei, eu ficava torcendo para certos casais. E outra coisa, né? Eu não sou muito de romance, gente, vocês sabem disso. Mas tem um romancezinho dentro dessa história. E esse romance é o tipo de romance que é dolorido, sabe? Que eu sinto todas as dores. Então, é disso que eu gosto de sofrer. E assim, a escrita é incrível, a história é incrível, a construção de personagem e de mundo é incrível. Mas assim, tá aqui também pelo sentimento. Porque olha, Leigh Bardugo conseguiu me deixar deitada no chão, destruída, porém feliz. Aí, em segundo lugar, nós temos Pequenos Deuses, do Terry Pratchett. E calma, não se assustem, tá bom? Porque esse livro, realmente, ele faz parte da série de Discworld, do Terry Pratchett. Todo mundo sabe que essa série é gigantesca, tem um monte de livro. Inclusive, esse aqui é o 13º. Mas a vantagem é que Terry Pratchett você pode ler fora de ordem. E muitos desses livros funcionam como livro único.
como é o caso desse aqui. Inclusive, gente, eu comecei a ler Discworld por esse livro e funciona muito bem sozinho, tem início, meio e fim e pronto, é isso. Mas sobre o que vai estar tratando isso aqui? Basicamente, temos um Deus que, ao se manifestar na Terra, ele acaba vindo em forma de uma tartaruga. E ele acaba caindo numa situação onde ele vai depender de um noviço, né, para poder ajudá-lo a restaurar os poderes dele e aumentar a crença das pessoas nele. Porque nesse universo, os deuses só existem se as pessoas acreditarem nele. E eu acho isso genial. É uma fantasia, né, com um humor, assim, bem ácido, que eu adoro e traz diversas críticas à religião. Aí você me pergunta, Rosita, qual a religião? Eu viro todas. Assim, é isso. Então, assim, achei perfeito. Esse foi um livro que conversou muito comigo, ele tem diálogos incríveis. Assim, a maneira que ele traz as críticas parece até uma chinelada na sua cara, porque ele constantemente confronta o leitor, mostrando que existem pessoas que exploram a fé dos outros em benefício próprio, usam o nome de Deus em vão, sabe? E isso foi muito real pra mim, porque eu vi tudo que eu acredito a respeito de fé e religião nesse livro, sabe? E assim, gente, eu entendo e eu respeito muito a fé das pessoas, mas eu tenho um sério problema quando é a religião. Porque a religião, ela é criada pelo homem, sabe? E sempre tem um líder, uma pessoa ali que eu fico meio assim, tipo, sei lá, né? Porque eu já vi, né, pessoas assim acabarem usando o nome de Deus, o nome da igreja, seja lá o que for, para benefício próprio, sabe? Ela não tá pensando em ajudar ninguém, ela às vezes nem tem fé, sabe? Então, assim, é um livro que não importa quando você for ler, a crítica sempre vai funcionar pro nosso mundo. Só que o autor também não traz isso de uma forma pesada e em nenhum momento ele é desrespeitoso com religião nenhuma. Na verdade é tudo muito cômico, né? Só que tu tá lá rindo de boas, aí do nada tu percebe a crítica e tu fica, eita. Então, assim, achei perfeito, sabe? Super recomendo. E eu achei uma excelente porta de entrada pro universo de Discworld. E assim, o autor já faleceu. No dia que eu morrer, né, e eu for pro além, eu vou caçar esse homem porque eu quero bater uns papos com ele. Porque ele conseguiu descrever a minha visão sobre fé e religião perfeitamente nesse livro. E em primeiríssimo lugar nós temos o quê? Nona Casa. Gente, sério, olha a quantidade de coisa que eu marquei no livro. Eu tava sem estrutura pra ler isso aqui. E sobre o que ele se trata? Basicamente nós vamos ter a Alex e ela possui a habilidade de ver fantasmas. Por causa disso, de uma situação ali bem bizarra que ela viveu, ela acaba ganhando uma bolsa para estudar em Yale e trabalhar lá meio que ajudando a controlar as atividades das sociedades secretas. E junto com isso nós também vamos ter uma investigação acontecendo ali, que apareceu uma garota morta na faculdade e tem suspeitas de que alguma das sociedades secretas possa estar envolvida nisso. E assim, esse livro, ele é basicamente uma junção de muita coisa que eu gosto, sabe? Primeiro que a protagonista é uma mulher incrível, sério, a vida já deu muita porrada nela, sabe? Então ela já tá tipo assim, então é isso que tem que fazer, então bora fazer. Ela não fica cheia de palhaçadinha que nem a maioria dos protagonistas que a gente vê por aí, não. Ela só vai. E outra, ela também não é daqueles personagens que, tipo assim, o autor tenta disfarçar impulsividade com coragem. Não, não é o caso da Alex, sabe? Então assim, é porque a mulher é incrível mesmo. Temos também a investigação, que é uma coisa que eu gosto, junto com a estética da Dark Academia, fantasmas, fantasia urbana e todas as sociedades secretas, né, apresentadas nesse livro aqui, elas têm magias diferentes. Inclusive, quando eu vi que ia ser meio que nosso mundo mesmo, eu achei até que ia ter menos magia, mas não, mostra bastante magia, então eu gostei muito disso. Que eu falei assim, gente, Leigh Bardugo entregou tudo. Só que a autora fez um negócio que eu acho genial, que é pegar o universo de fantasia e colocar uma crítica do nosso mundo lá. Porque aqui ela vai estar trabalhando justamente a questão de abuso sexual, principalmente quando as vítimas são desacreditadas e o abusador às vezes está numa situação que ele olha e ele pensa que ele não vai ter consequência nenhuma. Então o livro é justamente para criticar esse tipo de situação e eu achei isso genial. Mas assim, tem uma resenha aqui no canal onde eu falo bastante sobre esse livro, sem spoiler, e eu vi muita gente, tá, falando aí na internet, tipo assim, ai, nossa, que livro horrível, não sei o que, 300 gatilhos. Primeiro, vamos lá, um livro não é bom ou ruim porque ele tem gatilho, a questão é de como ele foi trabalhado. E a construção que a Leigh Bardugo fez aqui realmente é muito bem feita. Então, gente, assistam a resenha, tá? Porque o livro é maravilhoso, tá? Em termos de crítica e em termos de fantasia.
Recomendo por esses pontos. Só que é melhor vocês verem a resenha, saberem exatamente como é que vai ser esse ponto aí do abuso sexual e tudo mais, pra você saber onde você tá se metendo. Porque se você realmente for uma pessoa que tenha gatilho com esse tipo de assunto, aí eu vou dizer pra você não ler, porque você vai se sentir mal, sabe? Mas eu acho muito importante outras pessoas que não têm esse tipo de gatilho lerem, porque ajuda a gente a ter empatia. Sabe? Muitas vezes a gente não consegue entender o sentimento do outro porque a gente não viveu aquilo. E são os livros que trazem isso pra gente. Porque a gente olha a situação como um todo e a gente entende o sofrimento do outro. Mas enfim, Leigh Bardugo, perfeita, né? Eu amo essa mulher. Virou a autora favorita em 2021. E é isso, gente. Eu amei demais essa história e eu tô super ansiosa pra ter a continuação no Brasil. E bem, gente, esses foram os meus 10 livros favoritos de 2020. Por favor, não levem a ordem assim tão a sério, ao pé da letra. Porque se você me perguntar outro dia, eu posso estar mudando de opinião. Mas assim, foram todas histórias incríveis e tem essa dificuldade por causa da diferença de gêneros, né, em alguns deles aqui. Então é meio complicado. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros. Qual foi a sua melhor leitura de 2021? Vamos conversar. E claro, né, por favor, não saia do vídeo sem deixar um like, sem se inscrever no canal se você não for inscrito. Se você tiver interesse em adquirir qualquer um desses livros ou qualquer outra coisa no site da Amazon ou no da Editor Wish, tem link de compra aqui embaixo no box de descrição. Comprando através desse link você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. E o melhor é que no link da Editor Wish vocês ainda tem cupom de desconto. E bem, gente, eu vou ficando por aqui. A nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!